a paz do Senhor, amém? Peço aos irmãos que se coloquem de pé. Vamos abrir a nossa Bíblia, Evangelho de João, capítulo 20. A partir do versículo 19. João, capítulo 20. Obrigado, Rafinha. A partir do versículo 19. Amém? Diz assim: Então, ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos a portas trancadas, por medo das autoridades judaicas. Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: A paz seja convosco. Enquanto falava aos discípulos, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram muito alegres ao verem o Senhor. E Jesus lhes disse mais uma vez: A paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E tendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Pai querido, nessa noite, mais uma vez, nós estamos reunidos aqui. Reunidos, Senhor, como a tua igreja. Reunidos, Senhor, como o teu povo. Como aquele povo que invoca o teu santo e poderoso nome. Nós estamos diante, Senhor, da tua palavra. Nós estamos diante da palavra que nunca mudou e nunca mudará. Que o poder da tua palavra, que o poder do teu Espírito, que a tua graça, que a tua glória se derrame sobre nós nessa noite. Nós somos carentes, nós somos dependentes totalmente de ti, porque é pela tua palavra que nós caminhamos, é pela tua palavra que nós conseguimos prosseguir. E no nome de Jesus, nós entregamos mais uma vez as nossas vidas a ti, ó Pai. Amém. Podeis assentar. Esse mês, nós estamos falando sobre o Espírito Santo. E conforme a divindade, a pessoa que o Espírito Santo é, nós poderíamos falar sobre muitas coisas a respeito dele. Mas o que o Senhor deseja falar aos nossos corações nessa noite é o poder que o Espírito Santo tem de preservar a sua igreja. Nós lemos um texto que foi escrito pelo discípulo João, o apóstolo. E nesse contexto que nós acabamos de ler, os discípulos, eles estavam reunidos, provavelmente num domingo à tarde, ao anoitecer, após acontecimentos que foram tenebrosos, não só onde eles viviam, em Jerusalém, mas o acontecimento que mudou a história da humanidade, que foi a morte de Jesus Cristo. Os discípulos estavam ali reunidos, a portas trancadas, como nós lemos, por medo dos judeus. Não era um medo por causa de uma coisa comum, mas era um medo de serem acusados de discípulos, de pessoas rebeldes, por serem seguidores de Jesus.
Eles estavam com medo, mas eles perseveraram em continuarem juntos. E a palavra vem nos dizendo que Jesus simplesmente aparece no meio deles. Nenhuma porta foi aberta por mão de homens. Jesus simplesmente aparece no meio deles. Essa aparição de Jesus já queria dizer muita coisa. Que ele não era mais o mesmo conforme eles haviam conhecido. Ele estava ali, ressurreto, glorificado. O que ele havia dito que ressuscitaria no terceiro dia, se cumpriu. E ele mostra as suas mãos, ele mostra o seu lado, e mediante essas provas visíveis, oculares, os discípulos creem quem ele é, que ele de fato ressuscitou, e com isso se alegram. Mas Jesus, naquele momento ali, singular e particular, aonde ele encontrou os seus discípulos reunidos, porém temerosos, porém ainda não sabendo como seriam os dias por vir, ele libera uma promessa do Pai. Ele fala mais uma vez sobre o Espírito Santo para aqueles homens. E Jesus diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. As palavras de boas novas, a pregação saiu da boca de Jesus. Durante todos aqueles anos que ele passou juntamente com os discípulos. Mas ele voltaria aos céus. Ele retornaria ao ressuscitado e tomaria de volta o seu trono junto ao Pai. Mas a pregação do Evangelho não poderia cessar. A pregação do Evangelho não poderia parar. As notícias de boas novas, de que fomos reconciliados, de que nos tornamos amigos de Deus novamente, de que nos tornamos filhos de Deus, precisaria ser propagada. Ela precisaria continuar. E quem agora estava com essa missão nesta terra não era mais Jesus, mas os seus discípulos. E após Jesus dizer sobre essa missão deles, a palavra nos diz que ele soprou sobre os discípulos e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Esse é um breve resumo do que eu poderia dizer para a igreja sobre esse texto. E logo após Jesus dizer sobre a missão dos discípulos e soprar sobre eles o Espírito Santo, Jesus está dizendo que para o que eles deveriam fazer era somente com a presença do Espírito Santo. Essa palavra sopro, que Jesus fez como um ato externo, quando ele liberou um vento, que na palavra grega é a mesma utilizada quando Deus diz que soprou fôlego de vida no homem, lá em Gênesis 2. Ali está dizendo que ele soprou do seu próprio espírito. Aquele sopro que Jesus deu sobre os seus discípulos estava dizendo que o que habitava nele, que o que era dele, estava passando para os seus discípulos. E não era qualquer coisa, era o seu próprio espírito. Era aquele que guiaria aqueles homens a partir daquele momento. Naquele momento, aqueles homens foram inspirados com o chamado que eles deveriam executar. E quando nós dizemos sobre discípulos,
Nós estamos hoje falando sobre a igreja de Deus. Nós estamos falando sobre o povo de Deus. Nós estamos dizendo sobre os cristãos que foram escolhidos por Deus, reconciliados, regenerados e hoje vivem uma vida para Ele. Essa é a missão da igreja, assim como foi daqueles discípulos. O chamado de Deus para continuar propagando a sua poderosa palavra. Mas, assim como aqueles discípulos estavam vivendo numa era de trevas, de dificuldade, na mesma era de dificuldades, de sofrimentos, de desilusões, nós também estamos vivendo. E algumas perguntas surgem. Conforme nós vamos vivendo, nós vamos percebendo que às vezes a igreja, ela pode se encontrar desanimada, ou às vezes o medo do que está ocorrendo no mundo pode tender a nos levar à apostasia, à negação da fé. E às vezes o mundo tem influenciado tanto a igreja, que ela não tem se santificado, ela não tem se tornado totalmente sem máculas. Mas eu não vejo isso apenas, irmãos, como uma culpa, mas apenas porque não temos percebido o poder que nos guia, que é o poder do Espírito Santo. E assim como os discípulos foram convocados, nós também somos. Os dias, eles são maus. O amor de muitos tem se esfriado. As doutrinas bíblicas, a forma de viver biblicamente, ela tem ofendido tanto as pessoas lá fora, que às vezes nós nos sentimos como se devêssemos viver como eles, em alguns aspectos, para não termos um confronto. São muitas leis, são muitas situações que têm se levantado no nosso país para que a igreja perca o seu poder, para que a igreja perca o seu valor, para que a igreja perca as suas doutrinas, para que a igreja perca a sua fé. O mundo tem se levantado e se colocado como se ele pudesse apagar e calar a voz da igreja do Senhor. A igreja desde o início, lá em Atos, no século I, ela viveu em eras de trevas. Eram muitos reis, governadores e pessoas que viviam trabalhando para destruir a igreja, para desanimar e amedrontar aqueles que confessavam o nome do Senhor. Mas o Espírito Santo, ele sempre preservou a igreja dele, e ele irá preservar a igreja dele até o fim. Porque a igreja, ela não está fundamentada em qualquer pessoa. A fundamentação, a base da igreja é o próprio Jesus Cristo, aquele que é invencível e indestrutível. Em Efésios 1:20, vou ler aqui juntamente com os irmãos. Capítulo 1, versículo 20, diz assim: esse mesmo poder que agiu em Cristo, o Espírito Santo, ressuscitando-o dos mortos e entronizando-o à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de toda potestade, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas da mesma forma na que há de vir,
também sujeitou tudo o que existe debaixo de seus pés, e o designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há, e o concedeu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe, em toda e qualquer circunstância. Dias maus, nós sempre viveremos, irmãos. Situações difíceis, problemas que se levantam nos meios familiares, nos meios que nós convivemos, sempre irão existir. O medo sempre nos ronda. A falta de fé, às vezes o desânimo, mas o Espírito Santo, ele nos foi dado como um selo. Ele não nos foi dado como um enfeite ou como um nome que nós apenas pronunciamos, mas ele é o selo da nossa redenção. E isso quer dizer que se ele nos sustentou até aqui, nos sustentará até o fim. Mas a igreja não pode perder a sua identidade. A igreja não pode perder o seu poder. A igreja não pode perder o seu Senhor, o seu inspirador, que é o Espírito Santo. Naquele momento, Jesus soprou sobre aqueles discípulos. Mas em Atos 1, no versículo 8, Jesus faz uma outra promessa. Ele diz: vocês serão plenos, vocês serão cheios, eu derramarei o meu Espírito. Continuem aonde vocês estão, porque após o derramar pleno do meu Espírito, vocês serão testemunhas na Judeia, na Samaria, até os confins da terra. Essa promessa foi cumprida em Atos 2, do versículo 1 ao 4. O Espírito Santo desceu sobre aqueles homens e aquelas mulheres que estavam reunidos naquele cenáculo. Ele desceu como um forte vento, distribuindo línguas como de fogo. E aqueles homens que estavam humildemente nos seus lugares apenas, se levantaram ferozmente, corajosamente, como testemunhas de Jesus Cristo. Eles não iniciaram fazendo os milagres e prodígios, irmãos, mas iniciaram se levantando, anunciando as grandezas de Deus e quem Jesus Cristo foi, era e é eternamente. O Espírito Santo, ele foi derramado e ele continua sendo derramado sobre os nossos corações de uma forma plena, aonde pode nos tornar corajosos, aonde pode nos tornar ousados, aonde pode nos tornar verdadeiras testemunhas para anunciar o poder redentor de Jesus Cristo. Às vezes, nós olhamos para as situações que têm acontecido no mundo. As pessoas não se contentam mais em ter uma família, como a Bíblia diz. As pessoas não se contentam mais com os simples prazeres da vida. As muitas escolhas têm deixado as pessoas insaciáveis. As muitas escolhas e opções têm deixado as pessoas sem saber até o que querer. Isso vai criando uma ansiedade dentro do ser. Isso vai criando uma angústia dentro do ser. Até o ponto que a pessoa não sabe mais quem ela é, o que ela deve fazer, para onde ela deve ir. O mundo tenta curar isso com entretenimentos. O mundo tenta curar isso com muitas coisas, com muitas situações, com muitos momentos e prazeres.
Mas a verdadeira cura da nossa alma, ela habita juntamente com a igreja do Senhor. A cura para a alma, a cura para o mundo, a cura para a humanidade está comigo e com você, que somos a igreja de Cristo. E se nós temos abandonado essa identidade, se nós não temos usufruído desse poder para pregar o evangelho, que é o poder de Deus, que transforma o homem do seu estado mais miserável para um estado de honra, isso habita comigo e com você. Se nós temos nos desprendido desse poder, do Espírito Santo de Deus, se nós temos abandonado aquilo que o Senhor nos designou para ser, o Espírito Santo nessa noite quer renovar a sua vida. Ele quer levantar a sua igreja como ela deve ser, uma igreja cheia da verdade de Deus, uma igreja cheia do poder de Deus, uma igreja que prega a verdade, que liberta, uma igreja que diz que Jesus é o caminho. Então nós vamos começar por Ele, nós nos manteremos nele e nós terminaremos nele, pelo poder do Espírito Santo. Um exemplo, irmãos, que mexe muito comigo, se encontra em Atos 6, aonde Estevão foi escolhido como um diácono para servir as mesas que estavam em necessidade naquele tempo, para servir os órfãos, as viúvas. E a Bíblia nos diz que ele era um homem temente a Deus e cheio do Espírito Santo. Quando por inveja, alguns homens se levantaram contra Estevão. A Bíblia diz que eles invejaram Estevão. E a Bíblia diz que esses homens, eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito que Estevão argumentava, porque Estevão estava cheio do Espírito Santo. A sua plenitude do Espírito levou aquele homem à morte, mas a sua forma de testemunhar o nome de Deus, a forma como ele estava, como ele se posicionou, ele não olhou para trás, ele perseverou, ele continuou, ele viu os céus abertos e Jesus em pé esperando ele. E ele diz: Senhor, não lhes impute este pecado. Essa é a perseverança que o Espírito Santo nos dá. A perseverança de não olhar para trás, independente das circunstâncias. A igreja de Cristo, ela não foi colocada aqui apenas para vivermos conforme nós achamos e na nossa própria força. Mas Ele é o Espírito que nos reveste de força. Ele é o ajudador, Ele é o guia, Ele é o consolador, Ele é o mestre, Ele é o inspirador de tudo, Ele é eficiente em tudo que Ele faz, em tudo que Ele manda. Por isso a palavra sempre nos diz: não entristeça, não resista, porque Ele está conosco. Oh, Senhor. Ele é o nosso Senhor, o nosso santificador. Ele é o governador da igreja. Aquele que nos inspira hoje, nos inspirará eternamente. Aquele que nos dá força para continuar. Aquele que preserva a vida e irá preservar até o último dia da igreja nesta terra.
Porque a pregação do Senhor Jesus, o testemunho dele, deverá permanecer até o último dia, até o fim do mundo. E quem irá preservar essa mensagem não sou eu e você, mas é o próprio Espírito Santo. E ele não vive distante de mim nem de você. Jesus disse em João 14, porque ele vive conosco, porque ele vive com vocês, e ele habita dentro de vocês, porque ele habita no interior de vocês. Ele não está distante, ele está presente, ele está trabalhando. Irmãos, eu não escolhi a vida que eu tenho. Eu tenho a consciência de quem escolheu e preparou todos os meus dias, como foi dito aqui, no Salmo 139, foi o próprio Deus. Hoje eu convivo com pessoas que elas não estão enxergando a morte daqui a 50 anos. Elas não estão enxergando a morte daqui a 30 anos. Elas estão enxergando o seu fim daqui a 10 dias, daqui a uma semana, daqui a um ano. As angústias que brotam delas são inúmeras. As questões que brotam nas mentes são inúmeras. Elas não acham motivo cabível e que se torne de uma forma que conforte ela pelo que elas estão passando. Eu estou falando de pessoas que estão em estados terminais de câncer. Algumas sofrendo de dores, outras sofrendo por causa de um exame que ainda vai pegar, e assim sucessivamente. E às vezes nós nos olhamos diante dessas situações, às vezes eu envolto dessa situação, procurando uma palavra de mim mesma para confortar. Não há, não existe. Mas o Espírito Santo, ele me selou para o chamado que ele me deu. E as palavras que saem dos meus lábios, o trabalho que tem feito através da minha vida e daqueles que foram escolhidos para outros, para tocarem, ela vem do Espírito Santo, porque o que vem dele toca vidas, o que vem dele transforma vidas, o que vem dele faz você perseverar, independente das circunstâncias e das situações. O que nós temos sentido a necessidade, olhando lá para fora, é que a igreja de Cristo, ela exerça o seu chamado no poder do Espírito Santo, para que aqueles que estão desiludidos e desesperançosos, para aqueles que vivem órfãos e enganados nesse mundo, possam olhar para mim e para você e ver uma esperança, e não qualquer esperança, mas uma esperança que é como âncora da alma, uma esperança que é firmada, uma esperança que não se abala. Nenhum dos filhos dos homens é qualificado para desempenhar um papel tão importante. Nenhum de nós, na nossa própria força,
é qualificado para desempenhar o governo de Deus sobre essa terra. Nenhum de nós, por nós mesmos, conseguimos ser testemunhas do Senhor sobre essa terra. Nenhum de nós, por nós mesmos, conseguimos tirar homens e mulheres do inferno e encaminhá-los ao céu. Mas o Espírito Santo, derramado sobre nós, Ele tem o poder de nos qualificar. Ele tem o poder de nos colocar como homens e mulheres que encaminhem outros das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. Se o Espírito Santo não nos inspira, se o Espírito Santo não realça em nós o desejo de continuar, nada nesse mundo irá realçar. Nada nesse mundo irá nos tocar. Nada nesse mundo irá nos consolar. Nada nesse mundo irá nos ajudar como Ele. Ele é aquele que, se for necessário, se estivermos caídos, Ele se joga ao chão juntamente conosco. Porque Ele é aquele que preserva a minha alma e a sua alma. No livro de Judas, versículo 24, diz que Deus, Ele é poderoso para não nos deixar cair. Ele é poderoso para nos manter de pé. Se você, igreja, tem se sentido desanimada, se você tem se sentido sem saber como propagar e testemunhar o Evangelho, a palavra que dá vida, o Espírito Santo é quem pode fazer essa obra no seu ser. O Espírito Santo, aquele que Jesus soprou, aquele que Jesus derramou, é Ele quem nos reerguerá e nos fará permanecer firmes até o fim. O medo, as angústias, a solidão, os desafios, eles não podem nos parar, porque o Espírito Santo, Ele é Deus, e Ele é e sempre será o preservador da igreja do Senhor, aquele em que a igreja pode passar a perseguição que for, ela pode se espalhar para os confins dessa terra, mas ela nunca deixará de existir. Ela será tomada aos altos céus para reinar com Cristo eternamente. Eu acredito que os dias se tornarão mais frios ainda. Eu acredito que nos finais dos tempos mesmo, as coisas irão apertar de uma tal forma que, como acontecia aqui na igreja de Atos, eles tinham que se espalhar para anunciarem a mensagem, mas não eram derrotados, mas não eram calados, porque essa preservação, essa perseverança que o Espírito Santo nos dá, ela é uma perseverança fiel, ela é uma perseverança que nos manterá de pé, quando o Filho do Homem vier nos buscar. A cada dia, irmãos, eu tenho compreendido o valor da presença do Espírito Santo, o valor dessa presença que pode me levar perseverando e firme até o fim. Em Ezequiel 36, no versículo 26, Deus diz assim: eu vos darei um novo coração
e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós. Arrancarei de vós o coração de pedra e vos abençoarei com um coração de carne. Eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa e vos capacitarei para agires de acordo com as minhas leis e princípios, e assim obedecereis fielmente aos meus mandamentos. O Espírito do Senhor, aquele mesmo sopro que Jesus deu sobre os seus discípulos, foi o mesmo sopro que Ezequiel viu sendo dado sobre aquele vale de ossos secos, aonde não havia esperança nem vida, mas aquele exército como morto se levantou renovado e regenerado pelo Espírito Santo do Senhor. Não há nada impossível para Ele, não há nada difícil para Ele. Até o coração mais cheio de pedra e endurecido, Ele pode quebrar. Porque a palavra do Espírito Santo, ela pode fender uma rocha, ela pode esmiuçar uma rocha, ela pode quebrar o coração mais duro, mais insensível. O Espírito Santo, Ele pode fazer daquilo que não existe nada. Antes da criação do mundo, era Ele quem pairava sobre a criação, era Ele quem pairava sobre as águas. E Deus deu forma a todas as coisas, pela presença do teu Espírito. Ele é aquele onipresente, que sabe quando nós nos assentamos e quando nós nos levantamos. Ele é aquele que não abandona o seu filho numa jornada, mas é aquele que nos segura firme até o fim. Até o fim. E aqui em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. Diz sobre a vitória da igreja, a vitória de Cristo e do seu povo. Diz a respeito de mim e de você. Aqui está a promessa de que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Ele é fiel para sustentar essa igreja. Ele é fiel para sustentar este povo que está aqui. Até os últimos dias. Que você seja renovado pela presença do Espírito Santo. Pela presença dEle, que é muito mais do que movimentos. Que é muito mais do que barulhos. É a presença que age dentro do nosso ser. É a presença que nos ergue de dentro para fora. É a presença que coloca não só o nosso corpo de pé, mas a nossa alma. Diz assim: assim, o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então, ouvi uma voz grave que vinha dos céus proclamando: eis que agora chegou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os denuncia de dia e de noite perante o nosso Deus. Eles, portanto, o venceram por causa do sangue do Cordeiro
e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram, posto que face a face com a morte, não amaram mais a própria vida. É esse poder que nos levará até este fim. É o poder do alto, é o poder do Espírito Santo, é o poder que nos levará até o fim. Que o Senhor venha nos despertar, que o Senhor venha nos reerguer, que o Senhor venha aquecer o nosso coração, que o Senhor venha quebrar o nosso coração, que o Espírito Santo venha nos tornar homens e mulheres zelosos e fervorosos por sua presença, porque um dia haverá fome nessa terra, não fome de comida ou bebida, mas fome da palavra de Deus. E aqueles que perseverarem e preservarem a palavra de Deus, poderão ser o alimento para aqueles que estiverem com fome. O Espírito Santo, Ele sempre irá zelar, Ele sempre irá manter, Ele sempre irá lutar pela sua igreja. Pela igreja que se reúne aqui, pela igreja que se reúne do outro lado do mundo, pela igreja que se reúne em toda a terra. Porque a igreja, ela é o corpo de Cristo, a noiva do Senhor. E brevemente, Ele irá nos buscar. Brevemente, Ele nos sacará e nos levará para as moradas celestiais. E viveremos plenamente em sua presença. Aqueles que estão distantes do Senhor, aqueles que têm vivido uma vida aonde não tem encontrado sentido, o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. E Ele é o sentido das nossas vidas. Ele é aquele que irá esclarecer o que está em dúvida no seu coração. Ele é aquele do qual nós não poderemos e nunca poderemos fugir. Ele é aquele que desde o ventre da nossa mãe estava nos tecendo. E Ele nos conhece e irá preservar a nossa vida até o dia da volta de Cristo. Que o Senhor, mais uma vez, renove o seu selo no nosso interior. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé. E eu gostaria de orar mais uma vez. Pai amado, eu creio firmemente na Tua palavra. Os homens, Senhor, nós não conseguimos chegar por nós mesmos até o fim dos séculos, da era, até o fim dos nossos dias. Mas o Senhor nos deu o Teu Espírito. O Senhor nos deu da Tua própria vida. O Senhor nos derramou do Teu próprio Espírito. O Senhor nos selou, o Senhor nos renovou, o Senhor tornou a nossa vida com sentido. O Senhor nos tornou a Tua igreja amada, imaculada, santa. E
que o Senhor faça a tua obra mais uma vez no meio de nós. Que o Senhor trabalhe mais uma vez no meio de nós, tornando os nossos corações totalmente fervorosos e zelosos pela tua presença. Porque é a tua verdade, é o fundamento da tua verdade que nos sustenta. E a tua verdade nunca passará, a tua verdade nunca acabará. Nós te agradecemos, Jesus. Nós te agradecemos, Espírito Santo, pelo teu poder, pela tua presença. Nós te agradecemos por preservar a nossa vida, a vida da tua igreja, até o fim. Até o fim. Aleluia.